Bom dia, igreja. Portanto, irmãos, nós nos sentimos muito felizes em poder estar atendendo no dia de hoje, né? Esse momento tão importante. Agradeço ao pastor pela oportunidade e como é bom poder falar daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Eu não vou estar forçando muito a minha voz, não, porque hoje eu estou que nem o pastor Marcos em tempos atrás, né, pastor? A minha garganta totalmente debilitada, né? Mas eu acredito que no final estarei curado, né? Nós queremos, mais uma vez, parabenizar também os diáconos da igreja. Eu também sou diácono, né? E há anos atrás eu fui levado ao ministério diaconal, né? E interessante, irmãos, quando eu era garoto, né? Quando eu era adolescente, eu ficava, vocês estão lembrados daquele desenho que tinha, o Fantástico Mundo de Bob? Melhor. Tinha um desenho chamado Fantástico Mundo de Bob, né? Então, naquele desenho, o pai era um homem, né, um ser humano. Irmã Regina, hoje eu preciso falar, antes de terminar, eu vou falar com a irmã, né? O pai era um ser humano, né? E o filho era um desenho, né? E ele ficava imaginando uma série de coisas, passava na cabeça dele, né? Ele voava no seu pensamento, o garoto, né? Era muito interessante. Eu acredito que todos aqui viram aquele desenho, né? Quem é que viu o Fantástico Mundo de Bob? Levanta a mão. E teve muita gente que não viu, não. Era muito interessante. E eu, como um adolescente, né? Eu tinha a síndrome também do Fantástico Mundo de Bob. Eu estava pensando o seguinte, quando se tratava dos diáconos, eu estava pensando, diácono na igreja, né? É aqueles homens velhos, feios, né? E as mulheres da mesma forma, né? Velha, feia, que fica pegando no pé, no nosso pé, né? A gente vai no banheiro, eles estão lá. A gente vai em qualquer lugar fora da igreja, eles estão lá presentes, né? Então, logo, muitos anos depois, né, os meus 36, né, Ângelo? 36 anos, né, aí eu fui indicado, fiquei estudando um ano para ser também um diácono da igreja, né? E foi um privilégio muito grande, como Deus me abençoou naquela época, sendo também um velho feio, né? Tive o privilégio, irmão Jéter, de ser um velho feio, né? Um velho abençoado, né? E foi uma bênção na minha vida e tem sido, né? Diácono deve ser a característica de todos os membros da igreja. Diaconia, né? Vem do grego, diaconia significa trabalho, serviço, né? Portanto, todos nós precisamos de ter essa disponibilidade, né? De estarmos sempre voluntários para fazer o trabalho do Senhor. Portanto, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Deixo para vocês diáconos e diaconisas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados diáconos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes. O trabalho às vezes é difícil, é pesado, é carregar piano, é carregar um peso daquele ali nas costas, mas é compensador, porque quem nos sustenta é o próprio Deus. É Ele que nos dá todo o suporte para que possamos passar por todas as dificuldades, né? E assim prevalecermos. Que Deus possa estar abençoando todos os diáconos e diaconisas dessa igreja. Nós estávamos vendo que nós poderíamos falar na manhã desse dia, e eu comecei a pensar no desânimo que às vezes nós temos. É humano nós sentirmos desanimados, né, irmão, Bento? Né? Sentirmos desanimados, às vezes a gente fica. As dificuldades da vida nos levam a ficarmos desanimados, pensando, puxa vida, eu estou encurralado, se eu andar para cá, a coisa não dá certo. Se eu andar para lá também, as coisas não dão certo, está difícil para mim, né? E às vezes nós ficamos, por mais que nós temos a certeza que Deus está conosco, mas sempre nós nos desanimamos.
E com o povo de Deus, irmãos, sempre foi assim. Quantas batalhas o povo de Deus às vezes perdia. Às vezes perdia mesmo porque Deus, ele permitia, né, que o povo viesse perder. Porque o pecado, às vezes, do próprio povo de Deus era tão grande que se Deus desse um tapa no povo, ele fulminava todo mundo, né, irmão Jeto? Então ele fazia o seguinte: eu vou permitir que os adversários venham vencer sobre esse meu povo, para ver se eles aprendem, né? Então Deus permitia que os adversários viessem, né, prevalecer sobre o seu povo, né? E o povo ficava às vezes um povo sofrido. O povo de Israel às vezes eles eram exilados, escravizados, passavam por dificuldades, né? Porque quando estava tudo bem, caíam na idolatria, faziam uma série de coisas erradas, se contaminavam, né? O povo, Deus tinha prazer que o povo se unisse entre eles, eles iam em um local totalmente diferente, com um povo pagão, né? Ia lá e se contaminavam, se misturavam, né? E isso desagradava ao Senhor. E o desânimo, irmãos, nos leva a nos sentirmos secos, leva a perdermos a graça. Uma pessoa seca, né, é uma pessoa sem graça, ela perdeu toda a graça, né? É um Grauton que não faz mais gracinha. Cadê o Grauton? Não está nem aqui na igreja, está ali fora. É um Grauton que não consegue, um Grauton seco, né? É um Grauton que não consegue mais fazer gracinha, né? Ele está seco, ele está sem graça, ele está lá fora caminhando. Hoje ele está engraçado. Então, irmãos, pensando nisso, numa pessoa seca, né? Poxa, eu preciso falar alguma coisa sobre isso, né? E Davi, certa vez, ele estava consumido pelo pecado, ele tinha feito uma série de coisas erradas, né? Tinha se contaminado, colocado um dos seus oficiais para morrer, porque queria a mulher daquele homem, né? A mulher de Urias. E, no entanto, ele se consumiu no pecado. E ele ficou totalmente seco. O humor dele, a alegria dele se tornou insípida. E nós vemos então que quando o homem se torna seco, o seu humor se torna insípidão, somente a alegria pode ser restaurada através da presença de Deus. Não existe um palhaço para fazer aquela pessoa que está triste, distante de Deus, voltar a se alegrar, não. Não existe palhaço para isso. Não existe ninguém engraçado para isso. É somente o Espírito Santo de Deus que restaura a nossa vida, que nos dá força para viver, né? E visando nisso, eu pensei na visão de Ezequiel, lá do Vale dos Ossos Secos. Eu convido os irmãos a lerem comigo Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14. Ezequiel 37, de 1 a 14. Eu estarei lendo o primeiro versículo e sucessivamente a igreja. Diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar-se a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Assim diz o Senhor, assim diz o soberano, Senhor, a estes ossos. Assim diz o Senhor soberano, Senhor, a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês,
e vocês terão vida. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chacoalhar, de forma que os ossos se juntaram, ossos com osso, osso com osso. A seguir, ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe assim, diz o Senhor, assim diz o soberano Senhor. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem. Antes de eu ler esse versículo, eu não sei se os irmãos observaram que o versículo 11 começa a mostrar o que estava acontecendo a partir do versículo 10. Do versículo 10, do versículo 1 ao versículo 10, está mostrando ali aquele fato tão interessante que aconteceu. E o versículo 11, versículo 12, versículo 13, versículo 14, nós estaremos lendo agora o 12, né? Está mostrando agora o que de fato aconteceu para que precisasse daquela visão concedida por Deus a Ezequiel. O meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Que Deus assim venha nos abençoar. Nós vamos orar mais uma vez. Nós te damos graças, ó grandioso Deus, pela leitura da sua palavra. Que possamos, ó Deus, extrair dela lição grandiosa, Senhor, para a nossa vida. Agora, ó Deus, fala conosco. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Portanto, irmãos, eu convido até os irmãos a lerem esses versículos em casa, com cuidado, com atenção, porque às vezes a gente faz uma leitura desse texto e não entende, né? Esse texto aconteceu, né? E nos mostra que a sua realidade e como aconteceu, né? E o versículo 11, versículo 12, versículo 13, versículo 14 explica tudo aquilo que aconteceu do versículo 1 ao versículo 10. Era um cenário, né, de dificuldades do povo de Deus, né? O povo de Deus, na verdade, vivia reclamando, conforme nós hoje, né? Quando a gente reclama tanto, a gente se torna seco. Quando a gente reclama demais, a gente passa a deixar de ver as benesses que Deus nos concede naturalmente a cada dia. Irmãos, levantar de manhã, abrir os olhos e respirar é uma grande coisa que Deus está nos concedendo. Quantas pessoas que para respirar precisam, às vezes, de um aparelho no hospital, passando por tantas dificuldades.
E às vezes nós esquecemos do poderio de Deus, né? Esquecemos que Deus é grandioso, né? E nós ficamos reclamando por tantas coisas, porque algo nós não conseguimos naquele momento, então a gente passa a generalizar tudo aquilo que nós devemos receber do Senhor. E o povo de Israel vivia reclamando, não era diferente. O povo de Israel vivia reclamando porque estava em exílio, estava sofrendo. Puxa vida, a gente tinha tantas coisas e agora nós estamos exilados. O exilado, na verdade, quando chega em um local, naquela época, né, ele era proibido até mesmo de adorar o seu próprio Deus. Era triste. Era uma escravidão muito grande, né? Era uma escravidão, era as pessoas se sentirem as piores pessoas daquela época, como hoje também, a gente se sente às vezes as piores pessoas dessa época, simplesmente às vezes por pouca coisa. E nós vemos então que aquele povo começa a reclamar, a falar, falta esperança neles. Lá no versículo 11, está mostrando isso. Faltava esperança neles, faltava fé neles. Um Deus grandioso que fazia tantas coisas, que podia fazer tantas coisas, e na verdade, devido aos problemas, às dificuldades, eles começam a reclamar. E tinha lá aquele profeta, Ezequiel. Ezequiel, que o seu nome, na verdade, significa fortalecido por Deus. Portanto, nome bonito, né? Ezequiel significa fortalecido por Deus. Como é bom sermos fortalecidos por Deus. E lá tinha aquele profeta, né? E nós vemos interessante, né? Deus pega aquele profeta pela mão. Né? Coloca para mim aí o versículo 1. Versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Né? A mão do Senhor estava sobre Ezequiel. Irmãos, quando a mão de Deus está sobre nós, grandes coisas acontecem. Ainda, irmãos, que nós estejamos passando por muitas provações, por muitas dificuldades, mas se a mão de Deus estiver sobre nós, a coisa tende a fluir. E é isso que nós precisamos, a mão de Deus em nossas vidas. E estarmos atentos à voz de Deus. E ali começa a acontecer aquele fato interessante. Olha, irmãos, na televisão passava-se um filme, há muito tempo atrás, estava aparecendo na internet também, o Walking Dead, né? Que mostra ali os mortos-vivos andando, né? Aquelas coisas horríveis, né? Se fosse fazer um filme sobre o Vale dos Ossos Secos, eu acredito que seria uma coisa naquele estilo, né? Não que os mortos saíssem mordendo as pessoas, mas era uma coisa muito triste, né? E ali Deus pega Ezequiel pela mão, em visão, era somente Ezequiel e Deus. Uma outra coisa que eu quero dizer para a igreja: aquilo que Deus tem para você é somente para você. Deus tinha aquele propósito daquela visão para Ezequiel. Hoje nós podemos, através do escritor, que é o próprio Ezequiel, que escreveu o livro, né, tem o seu nome, né, e nós temos essa facilidade de poder estarmos explanando, né? Mas aquilo ali foi para Ezequiel. E ali Deus pega Ezequiel pela mão, pelo Espírito, através do seu Santo Espírito, né? E sai levando Ezequiel, né? E ele entra naquele momento ali, ele entra naquela esfera, né? Da situação que o povo de Deus estava vivendo. E Ezequiel, ele olhava e não via outra coisa, a não ser um vale de ossos secos. Irmãos, nós estamos vivendo em uma época em que esse vale está dentro do nosso bairro. Pessoas
secas pelas ruas. E às vezes nós secos pela a desesperança, pela falta de fé. É seco do outro lado do portão e seco do lado de dentro do portão. E nós precisamos de estarmos a cada dia aos pés do Senhor, buscando a sua presença, para que possamos sermos renovados, para que possamos ter novamente, sermos reavivados no Senhor, para que possamos continuar. E ali Deus pergunta a Ezequiel: você crê que esses ossos podem voltar, né? Possam ter tendões, pele, ter vida novamente? E eu acredito que, como Ezequiel, falaria a mesma coisa. Senhor, tu sabes. Irmãos, nós passamos por certas situações que é difícil nós crermos. Se alguém chegar de cima desse púlpito e falar que crê, sempre creu, né, ele vai estar mentindo. Porque há certas situações, irmãos, que nos falta, né, esse crer. Quantas vezes nós fazendo o trabalho missionário, a Ângela está ali, nós nos deparávamos com pessoas que nós dizíamos para nós mesmos: esse não tem jeito. Nós não falávamos para ela, não. Mas nós dizíamos para nós mesmos: esse não tem jeito. Esse está seco. Esse se secou. E às vezes nós nos secamos nas nossas próprias convicções. Eu penso dessa forma, eu não mudo. E precisamos estarmos flexíveis para que possa ocorrer uma mudança em nossas vidas. E ali Deus começa a falar com Ezequiel: profetiza, fala para esses ossos. Talvez se eu tivesse lá, poderia falar: mas Senhor, que ridículo, você está falando para ossos? Né, Marilene? Que ridículo, falar para ossos. Mas uma das coisas que nós podemos observar nesse texto, a obediência. E ali ele começa a profetizar, não as palavras dele, mas assim diz o Senhor. A palavra não é de pastor Isaías, a palavra não é do pastor Denilson, não é do pastor Marcos, não é de Joni, não é do pastor César. A palavra é do Senhor. É Ele em quem determina aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer. E nós precisamos sair do meio desse vale de ossos secos. Uma das coisas que nos chama muita atenção também, queridos irmãos, eu não vou demorar. Uma das coisas que nos chama também a atenção, que ali mostra um vale de ossos secos. Ali não mostra um cemitério. Ali não está mostrando um cemitério. Há uma simbologia nisso aí que significa que era aqueles soldados que foram tombados em batalha, que ficaram jogados naquele local. E era um mar de ossos secos. Era uma coisa mesmo de causar terror. E enquanto Ezequiel profetizava, havia-se ruídos, barulhos. E é isso que acontece, irmãos. Quando há mudança, há barulho em nossa vida. Quando nós deixamos a coisa acontecer na nossa vida, há uma mudança perceptível. Há uma mudança que as outras pessoas passam a ver. E ali Ezequiel profetizando, ele escutava barulho. Era o momento que osso se unia a osso. Estava tudo misturado, pé com mão com pé, né? Cabeça com o corpo. E ali osso com osso ia se unindo. E ali formando assim aqueles esqueletos, com tendões agora, o corpo se enchendo, se cobrindo de pele. E agora não era simplesmente mais aqueles esqueletos, aquelas caveiras secas, mas eram corpos. E Ezequiel olha: mas Senhor, e o Senhor fala para ele, né? Mostra aquele vento, quatro cantos da terra. Nós, quando
lemos essa passagem, lá no hebraico, né, está mostrando o seguinte, que aquele mesmo ar que foi soprado nas narinas do homem, lá em Gênesis, né, é como se Deus estivesse falando para Ezequiel, esse mesmo vento da vida, esse mesmo ar da vida estará entrando nesses corpos e eles viverão novamente. E foi o que aconteceu. Cumprindo-se assim a profecia naquele momento. E lá a partir do versículo 11, nós podemos ver, explicando tudo isso. Aqueles homens reclamavam. Coloca para mim aí o versículo 11, né, já os versículos finais. Olha só o que eles falavam, irmãos. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são todos, Deus falando para Ezequiel. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são todos os israelitas. Eles dizem, os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Ainda que estejamos exterminados pelas dificuldades dessa vida, Deus ainda tem um sopro para nos reavivar. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que nós estejamos fracos, mas Deus tem um propósito em nossas vidas, porque aquele que é conhecedor do Evangelho, aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo em sua vida, por mais que ele possa errar, por mais que ele possa vacilar, mas se um dia de fato ele aceitou o Senhor Jesus Cristo, ele pode receber esse vento do Espírito em sua vida e assim ser renovado, ser transformado. A Bíblia nos mostra que Deus não está com os seus braços fechados para que não possa salvar. Ele está sempre com os seus braços abertos para cuidar do seu povo. Para tanto, nós precisamos de estarmos flexíveis ao Espírito Santo de Deus. E Ezequiel estava bem flexível em ouvir o Espírito Santo de Deus. Ele não recusou aquela grande incumbência de falar para aqueles ossos. Versículo 12. Por isso profetize e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor, uma afirmação de Deus, assim diz o soberano Senhor, porquanto quando eles reclamavam, eles não viam a ação de Deus. E ali nós vemos então, logo nesse início, nesse primeiro parágrafo, por isso profetize e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor, o meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair e trarei vocês de volta à terra de Israel. Quantas das vezes nós nos prendemos em nossos túmulos, das nossas convicções, das nossas reclamações, dos nossos queixumes, mas Deus pode nos tirar também desse túmulo, para que possamos prosseguir uma vida, que possamos o agradá-lo. Por isso que eu digo para os irmãos, esses 4 versículos finais nos mostram a importância de todo esse ocorrido. Versículo 13. Quando eu abrir os seus túmulos, e fizer sair vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Às vezes nós desafiamos o poder de Deus. O nosso desânimo desafia o poder de Deus. E aqui Deus está afirmando, quando eu abrir os seus túmulos, eu os fizer sair, vocês, o meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Nós precisamos de estarmos sempre lembrando que o Senhor é o nosso Deus. Ele é um Deus presente, um Deus atuante, um Deus que cuida de nós em todas as circunstâncias da nossa vida. E Ele pode fazer todas as coisas
tanto em nós que estamos aqui do lado de dentro, quanto aqueles que estão do lado de fora. E foi o que aconteceu. Um povo que reclamava, um povo que se prendeu em um túmulo de dificuldades, de tristeza. A tristeza, nós podemos colocar também como um túmulo. Quantas pessoas que se sentem tristes se prendem, ficam presas, e Deus está sempre atento para nos tirar dessas prisões, desses túmulos que nós criamos em nossas vidas, esses túmulos existenciais, que nos levam muitas das vezes a uma depressão, a um estado de depressão. Portanto, precisamos de nos cuidarmos a cada dia, deixar o Senhor cuidarmos da nossa vida. Versículo 14, já finalizando. Porém, o meu Espírito em vocês, e vocês verão, eu o estabelecerei na sua própria terra. Acabou a situação de estar exilado, de estar como escravo, porque eu vos farei estabelecer na sua própria terra, na terra que mana leite e mel. Quando nós paramos de reclamar, nós vemos que Deus pode todas as coisas. E nós passamos a receber essas benesses de uma forma grandiosa. Nós passamos a receber essas benesses de uma forma grandiosa. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei, fiz, declara o Senhor. Não declara Ezequiel, mas declara o Senhor. E o Senhor hoje declara para cada um que está aqui, para você que está também, eu não sei se está ligado à internet hoje, né? Para você que está em casa também, saiba que o Senhor declara para você que Ele pode fazer grandes coisas em sua vida. Para tanto, esteja flexível ao toque do Espírito Santo. Não fique seco. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Deixo com os irmãos um versículo que fala de viver pela fé, que nós lemos hoje lá na lição, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, 16, 17 e 18. Que diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente nós desgrademos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Eu vou ler na minha versão, que eu acho que a minha versão é mais bonita. Obrigado, tá? Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser interior se renova dia a dia. Não desanimem, ainda que seu ser exterior, ainda que pele, carne, esteja sentindo, mas não desanime, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Esse versículo 17, porque a nossa leve, nós estamos aqui nesse mundo de uma forma muito curta, em comparação à eternidade. Por mais que muitos vivam 100 anos, 120 anos, mas diante da eternidade, irmãos, isso não é nada, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Conviva com isso, igreja. Conviva com isso. Ainda que você esteja passando por problemas,
Saiba que é leve e momentânea. É temporal. Isso vai passar. Porque Deus está no controle. É Deus que cuida de você. Mesmo quando você se sente fraco, Deus está no controle da sua vida. Porque você é conhecedor da palavra. Porque você aceitou Jesus na sua vida um dia. Porque você decidiu viver para Ele. E você passa a ser a menina dos olhos de Deus. E nisso ninguém pode tocar. Você é importante para Deus. No versículo 18, na medida em que não olhamos para as coisas que vêm, são temporais, mas as que não se veem são eternas. Não vivemos do que já tivemos, mas vivamos daquilo que não vemos, porque são eternas. São aquilo que nos prepara para uma vida com Cristo. Portanto, se você tem se sentido desanimado, dificuldade no trabalho, dificuldade em casa, dificuldade no casamento, tem se sentido seco, até para falar com o vale de ossos secos que está lá fora, que precisa de uma palavra da sua boca, se você tem se sentido assim, eu quero te convidar, eu não vou te perguntar nada, simplesmente para você vir aqui à frente, e nós estaremos orando por você. Vamos orar. Se você está se sentindo fraco às vezes, com dificuldades, passando por lutas, quem aqui não passa por lutas? Todos nós passamos por lutas. Há um hino do cantor cristão que diz: temos por lutas passados, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado. Ele nos tem sustentado, dando-nos sua vida de paz, perdão e salvação. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real. Deus nos guardará. É Deus quem nos guarda. Ainda que nós estejamos ressequidos pelas dificuldades, ainda que nosso humor tenha se tornado em sequidão, mas Deus quer restaurar a nossa vida. Que Deus assim possa nos abençoar. Que Ele acrescente em cada coração aquilo que eu não pude na manhã desse dia. Nós vamos orar, estaremos orando pela irmã Fátima, que está aqui na frente. Irmã Fátima, que Deus te abençoe rica e poderosamente. A irmã Fátima tem sido também uma colaboradora no trabalho, no culto nos lares, que por sinal foi uma bênção, né? Nós estivemos na casa da irmã Vera, na quinta-feira, foi uma bênção. Tivemos ali para aproximadamente quase 30 pessoas, né? E ali nós nos alegramos, conhecemos o Martins, né? O Martins vai estar um dia vindo aqui, irmãos, né? E vamos estarmos recebendo o Martins com os braços abertos, porque Deus tem um propósito também, irmã Vera, na vida do Martins, né? E toda a família, né? Vamos orar nesse momento? Nós te damos graças, ó grandioso Deus, porque Tu és um Deus de alegria, um Deus de paz, um Deus que sonda os nossos corações. Quantas vezes nós passamos por problemas, ó Deus, e nós pensamos que estamos chegando ao fim. Mas Tu, com a Tua mão, Senhor, conforme Tu conduziu Ezequiel, Tu quer, Senhor, nos conduzir, Tu quer cuidar de nós, ó Deus, e que possamos, ó Deus, nos deixarmos ser cuidados por Ti. Muito obrigado, ó Deus, por esse amparo. Muito obrigado, Deus, por esse cuidado que Tu tem tido, Senhor, com a Tua igreja. Mesmo quando nós ainda, ó Deus, ousamos em ser desobediente. Mas mesmo assim, Tu és um Deus fiel, fiel à Sua palavra, fiel a Ti mesmo, em cuidar de nós. Por isso nós somos gratos a Ti. E o desejo do Seu coração, ó Deus, nós cremos que é restaurar todo o Seu povo, para que possamos ver grandes coisas acontecer em todo o lugar onde cerca os Seus filhos.
Muito obrigado pela vida, ó Deus, da irmã Fátima, que está aqui na frente. Continue, Senhor, derramando bênçãos sem medida sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu esposo, dando sempre a ela, Senhor, oportunidades. Agora, Senhor, prepara os nossos corações para melhor te servir. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Irmã Fátima pode sentar. E o Senhor nos despede ainda com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus assim os abençoe. Amém. Obrigado, pastor.